A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal José Carlos Maciel, o canal de estudo bíblico da Palavra de Deus. Nesse nosso estudo de hoje, nós vamos estudar a lição 2 da Escola Bíblica Dominical. O reino dividido, Jeroboão e Roboão. Nossa leitura bíblica em classe, 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 a 10, versículo 13, 14 e do versículo 26 ao 29. O objetivo geral da nossa lição é ressaltar a importância de ouvir os bons conselhos. Os objetivos específicos: primeiro, elencar as principais causas da divisão do reino. Segundo, apresentar as falhas e más decisões de Roboão. Terceiro, pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. A nossa lição é dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, as principais causas da cisão. O seu primeiro subponto, a carga pesada de Salomão. Segundo, a divisão do reino. Segundo ponto, os erros de Roboão. Com seu primeiro subponto, a repetição dos erros de Salomão. Segundo, os maus conselhos dos amigos de Roboão. Terceiro, o cuidado com os conselhos. O terceiro ponto, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Com seu primeiro subponto, a rebeldia de Jeroboão. Segundo, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Terceiro, consequências da idolatria. E a nossa conclusão, a nossa leitura bíblica em classe. Livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 12, versículo de 1 a 10, que vai dizer assim: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até o terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi, e teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve o conselho com os jovens que havia crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho do jovem, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração: Agora tornará o reino à casa de Davi, e este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará o seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse: Muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Nosso texto áureo vai dizer assim: Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios capítulo 19, versículo 21. A nossa verdade prática vai dizer: Os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem poder de nos livrar da morte. A nossa introdução da lição, ela vai dizer assim para nós: A morte de Salomão em 931 a.C., Roboão, seu filho, com Naamã,
um amonita, 1 Reis capítulo 14, verso 21, sucedeu ao trono, 1 Reis capítulo 11, verso 43, e reinou nos anos 931 a 903 a.C. Ele foi o principal corresponsável pela divisão do reino em duas partes, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Ele falhou em conquistar a lealdade das tribos do norte, terminando assim de romper a monarquia já debilitada no período do reinado de Salomão. Com Roboão mudou-se a estrutura do reino. Israel veio a abranger as 10 tribos do norte, com governo independente, e Judá compôs somente de 2 tribos, Judá e Benjamim. Roboão tornou-se, portanto, o primeiro rei do reino de Judá, após a divisão. Uma divisão errada por causa de insensatez pode causar consequências amargas para a vida inteira. Foi o que ocorreu com Roboão. Sua história está no cânon sagrado para nos ensinar a dependermos totalmente de Deus em todos os momentos que tenhamos de tomar decisões importantes na vida. O primeiro ponto vai falar as principais causas da cisão ou as principais causas da divisão. Salomão teve um início maravilhoso, com muita riqueza e sabedoria, mesmo sabendo que o Senhor lhe fizera prosperar e o advertira sobre a necessidade de obediência. Salomão pecou e apartou-se do Senhor. A princípio, seu pecado começou com uma série de casamentos místicos. Além de se casar com a filha de Faraó, Salomão casou-se com várias mulheres pagãs, as quais o Senhor havia advertido para que Israel não se misturasse, chegando a ter 700 mulheres e 300 concubinas. Estas mulheres levaram Salomão a pecar na sua velhice, adorando aos seus deuses. 1 Reis capítulo 11, versículo 1 a 8 e versículo 33. Por causa da sua desobediência, conforme o Senhor lhe advertira anteriormente, Deus se indignou contra Salomão, e no final do seu reinado houve uma certa quebra da tranquilidade que perdurava por um bom tempo, pois Salomão enfrentou 2 problemas, a saber, ao sul havia uma revolta do príncipe edomita, Haddad, e ao norte Damasco foi ocupada por Rezon, que a transformou em um reino, tornando-se adversário de Israel durante todos os dias de Salomão. Embora não causasse problemas muito sérios, certamente trouxeram dificuldades para o governo de Salomão. Entretanto, a mais dura consequência do pecado de Salomão viria durante o governo de seu filho, quando Israel seria dividido em 2 partes. 1 Reis capítulo 11, versículo 9 a 13. Porque Salomão vivia em completa paz, mas quando ele começou a se desviar de Deus, começou a ter problemas. E os problemas continuaram com o filho dele, não pararam, continuaram. Aí no nosso primeiro subponto vai falar a carga pesada de Salomão. A carga pesada de Salomão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Veja que ele não precisou se dedicar à guerra como o pai dele. O pai dele travou várias guerras e ele não precisou fazer guerra nenhuma, por conta das alianças externas que ele fez. Ele não precisou se dedicar às guerras. Seu reinado foi marcado em paz, em parte pela paz. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo uno, ou conservá-lo unido. Esse era o trabalho de Salomão, proteger e ampliar o Estado e conservar ele unido. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. 1 Reis capítulo 5, versículo 3 a 5. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. 1 Reis capítulo 12, verso 4. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Quase todas as tribos cediam trabalhadores para fazer os projetos que Salomão tinha idealizado, os projetos que ele queria fazer, no reinado. E para isso o povo é quem pagava altos impostos e muitas pessoas do reinado eram usadas como trabalhadores. Mas ele vai dizer no segundo subponto, a divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão, sob o aperto vivido por eles. O povo chamou Jeroboão, que era homem de confiança de Salomão,
né? E foi junto com ele pressionar o filho de Salomão para o quê? Para diminuir a carga do povo, tanto de imposto como de trabalho, né? O povo pediu para que Roboão diminuísse sua carga de trabalho, 1 Reis capítulo 12, verso 4. Mas ao contrário, seguindo o conselho do jovem, no verso 10, e não dos anciões, no verso 6, Roboão tornou o fardo ainda mais pesado para os trabalhadores, verso 11. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o reino do norte, 1 Reis capítulo 12, versículo 16 ao 20. Veja que eles foram lá para entrar num consenso. Se ele diminuísse a carga de trabalho e os impostos, as 10 tribos iam ficar unidas com ele. Mas ele ouvindo os amigos dele, né? Ele ouvindo os amigos, em vez de ouvir os anciões que tinham mais experiência, deu ouvido aos amigos, foi que houve. O reino foi dividido. As 10 tribos foram com Jeroboão e ele só ficou com 2, Benjamim e Judá. Se ele tivesse dado ouvido aos anciões, não era melhor para ele? Mas não. E ele, por contrário, perdeu, o reino foi dividido por causa dele. O povo já estava insatisfeito com o pai. E o filho, em vez de tentar amenizar a situação, não, piorou mais ainda, né? Foi o erro dele. O segundo ponto vai falar os erros de Roboão. Aí vai dizer o primeiro subponto, a repetição dos erros de Salomão. Em 1 Reis, no capítulo 12, está escrito que o povo se reuniu em Siquém para proclamar Roboão como novo rei de Israel. Jeroboão, que havia fugido para o Egito para escapar de Salomão, esteve presente nessa reunião. 1 Reis capítulo 12, verso 3. Os moradores do reino do norte pediram a Roboão que lhes aliviasse o jugo, pois Salomão havia sido severo demais. Disseram eles, teu pai Salomão colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. 1 Reis capítulo 12, verso 4. Veja que o povo pediu para ele diminuir o jugo pesado, né, do trabalho árduo que o povo estava fazendo para o rei. Mas ele, pelo contrário, ele não deu ouvido ao povo. Ele deu ouvido aos amigos. Em vez de diminuir o fardo pesado do povo, não, pelo contrário, ele disse que ia agravar mais ainda. 1 Reis capítulo 12, verso 4, fala que o povo foi lá para falar com ele. Roboão pediu 3 dias para pensar no assunto, mas em seu íntimo ele talvez já tivesse tomado sua decisão. Antes, ele buscou o conselho da parte de 2 grupos distintos, os experientes, os conselheiros de seu pai, que lhe orientaram a aliviar o fardo do povo, e os inexperientes como ele, os seus jovens conselheiros que cresceram com ele. Roboão só escutou aquilo que queria ouvir, não o que precisava ouvir. Ele preferiu as orientações do jovem inexperiente, orientações essas que ameaçavam ainda mais o povo, o que causou grande insatisfação e, consequentemente, divisão. 1 Reis capítulo 12, 1 ao 14. Hoje, muitos do povo de Deus da nova aliança têm essa mesma tendência de Roboão, é escutar aquilo que quer ouvir e não o que precisa ouvir. Isto tem elevado muitos ao declínio espiritual e provocado conflitos e divisões entre o povo de Deus. Porque tem gente que quer ouvir o que ele quer ouvir, não o que ele precisa. Foi o que aconteceu com o filho de Salomão. Em vez dele dar ouvido ao que ele realmente precisava ouvir, não. Ele ouviu aquilo que ele queria ouvir e, consequentemente, aconteceu a divisão do reino. Foi o que aconteceu, a divisão do reino. Segundo subponto vai falar os maus conselhos dos amigos de Roboão. Conforme 1 Reis capítulo 12, versículo 1 a 11, Roboão desprezou os bons conselhos dos idosos, dos homens mais experientes, que o aconselharam a tratar o povo com bondade. Preferiu, entretanto, aceitar o conselho do jovem inexperiente, os quais sugeriram exatamente o oposto. Roboão devia ameaçar o povo com um jugo ainda mais pesado. Nesse sentido, seu dedo mínimo seria mais grosso do que os lombos, coxa de Salomão. Se Salomão os havia castigado com açoites, Roboão os castigaria com escorpiões. O termo original também pode ser traduzido por chicotes pontiagudos, né? Veja que ele queria, se o pai dele castigou o povo, ele queria castigar mais ainda, mais em dobro do que o pai dele fez. Totalmente errado. Por isso que o povo não ficou com ele, foi-se embora com outro. Foi para o lado de Jeroboão. Quando Jeroboão e toda a congregação de Israel voltaram no 3º dia para ouvir a decisão do rei, ele lhes respondeu segundo o conselho do jovem. Ao ouvir a resposta, o povo de Israel se rebelou contra Roboão. Então todo o povo
de Israel aclamou Jeroboão como rei. Somente a tribo de Judá e Benjamim permaneceram fiéis a Roboão. Também grande parte dos levitas ficaram em Judá. 1 Reis capítulo 12, versículo 12 ao 20. Roboão foi incapaz de exercer o mínimo de bom senso, preferindo o conforto e a vaidade a ter que recuperar a justiça social. O preço foi a revolta do povo e a perda de 10 tribos. Claro que essa decisão estava de acordo com a vontade do Senhor, para confirmar a palavra do profeta Aias a Jeroboão, que reinaria sobre as 10 tribos do norte de Israel, tornando-se o reino do norte. 1 Reis capítulo 11, versículo 29 ao 36. Roboão foi informado, enviou Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, para restabelecer a ordem em Israel, porém foi apedrejado e morreu. 1 Reis capítulo 12, verso 18. Roboão então convocou seu exército, 180 mil dos melhores soldados, para impor a ordem, mas Deus mandou Semaias, um homem de Deus, para orientar o rei a não atacar seus compatriotas e voltar para suas casas. Por isso, vinha do Senhor. 1 Reis capítulo 12, versículo 21 ao 24. O governo de Roboão, portanto, ficou restrito apenas sobre as tribos do sul. 1 Reis capítulo 12, versículo 15 ao 17. Né? O governo dele ficou restrito somente às duas tribos, Benjamim e Judá, porque foi as únicas que ficaram fiéis a ele. Mas as outras 10 foram-se embora com Jeroboão. Roboão governou sobre o reino do sul, chamado de Judá, que teve somente uma dinastia, enquanto a do reinado do norte foi governada por uma sucessão de 9 dinastias. É do reino do sul que provém o direito legal de Cristo ao trono de Davi por meio de José, seu pai adotivo. Genealogia em Mateus capítulo 1. Jesus também é fisicamente filho de Davi por meio de Maria, descendente de Natã, filho de Davi. Genealogia em Lucas capítulo 3. Veja que no outro teve várias dinastias, dele só teve só uma. Por quê? Porque ele não deu ouvido aos anciões. Contudo que ele não deu ouvido aos anciões, as outras tribos foram embora. Orgulhoso, vaidoso, querendo ser o mandão de tudo. Se ele tivesse dado ouvido aos anciões, nada disso teria acontecido. Mas também nós vemos que está tudo dentro do planejamento de Deus, né? Era tudo um plano de Deus aquilo que estava acontecendo. Terceiro subponto, o cuidado com os conselhos, né? Roboão escolheu de forma egoísta seguir o curso de um tirano ao invés de caminhar na trilha de um servo, exatamente o que o rei de Israel deveria ser. Escolher entre ser um egoísta ou um servo é uma decisão que muitos, além de Roboão, já tiveram que tomar. Como bem diz o pastor Clayton Ivan, para mim, quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. Saber distinguir os bons dos maus conselheiros é essencial no momento de tomar alguma decisão importante na nossa vida. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselho com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade, né? Que é isso que deve ser, né? Não querer que as pessoas falem aquilo que a gente quer ouvir, mas que nós possamos ouvir a verdade. O nosso terceiro ponto vai falar o reinado e a idolatria de Jeroboão. Primeiro subponto, a rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim, foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou de seu trabalho e o nomeou chefe dos servos da casa de José. 1 Reis capítulo 11, verso 28. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele e Aias, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. 1 Reis capítulo 11, versículo 29 ao 31. Veja que o profeta já tinha revelado a ele que ele ia ser, né, o rei das 10 tribos de Israel, mesmo ele se rebelando contra Salomão. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. 1 Reis capítulo 11, verso 40. Veja que mesmo ele sendo rebelde, né, que ele foi rebelde para com o rei Salomão, mas tudo estava dentro do plano de Deus, né? E Deus já tinha enviado o profeta Aias para avisar ele que ele reinaria sobre as 10 tribos. Segundo subponto, Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. 1 Reis capítulo 12, versículo 20 e o 25.
Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerro de ouro, um ao norte, em Dan, e outro ao sul, em Betel. 1 Reis, capítulo 12, versículo 28 e 29. Veja o erro. Ele, como o rei das 10 tribos, ele devia andar nos caminhos do Senhor, não. Mas mandou erguer 2 bezerros de ouro. Aí colocou um em Dan e outro em Betel, para que o povo não fosse para Jerusalém adorar. Veja o erro, já começou errando. A fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém, a atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e a sua família. Tá vendo? Deus colocou ele como rei das 10 tribos. E ele se afasta dos caminhos de Deus. 1 Reis, capítulo 14, versículo 7 ao 14. Veja aí. Ele era servo, deixou de ser servo para ser rei, mas não soube aproveitar a oportunidade que Deus deu a ele. E começa a promover coisa errada no meio do povo, fazendo 2 bezerros de ouro. O povo já tinha pago o preço pelo bezerro de ouro lá no deserto, né? Agora, novamente, vem outro rei para fazer mais 2, dessa vez fez 2 bezerros de ouro, para que o povo não fosse para no templo de Jerusalém adorar, com medo que o povo se voltasse para o filho de Salomão. Terceiro subponto fala consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar sua glória a outro. Isaías 42, verso 8. Por isso o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Deuteronômio capítulo 11, versículo 26 ao 28. Tá vendo? O pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Para concluir a nossa lição, vai dizer assim: enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselho com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Tá vendo? Sempre tem que acontecer isso, só tem que deixar Deus falar. E ele querer ouvir a verdade, não ouvir aquilo que ele quer ouvir, né? O mal dos reis de Israel foi isso. Vaidade, orgulho, prepotência e querer achar que eles eram superiores a Deus, em vez de deixar Deus falar com ele, não. Eles queriam seguir os seus próprios caminhos. E é tão tal que Salomão era proibido por Deus se misturar com os povos vizinhos. E Salomão tem o quê? 700 mulheres, 300 concubinas, e essas mulheres foi que envolvendo, terminou caindo no pecado de idolatria. E os outros vai no mesmo ritmo, tudo indo, idolatrando outros deuses em vez de adorar a Deus que colocou eles no trono, né? Quem colocou eles no trono foi Deus, mas mesmo assim eles não aproveitaram a oportunidade que foi dada a eles. Uma boa lição para nós, né? Que traz muitos ensinamentos, como nós observamos essa lição, traz muito ensinamento para nós, e que nós possamos colocar esses ensinamentos em prática.